E nós vamos conversar com a teóloga e mestra em ciências da religião, que também coordenou a pesquisa Evangélicos, Política e Trabalho de Base no Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, Angélica Tostes. Bom dia, Angélica. Bom dia, bem? Tudo certo. Angélica, o Instituto Tricontinental lançou a cartilha Evangélicos e Trabalho de Base, que foi construída pela pesquisa sobre os evangélicos e a política, e a gente está falando de um segmento importante da população brasileira que já representa mais de 30% da população de uma forma geral. Primeiro eu queria saber como que surgiu a ideia de elaborar a cartilha e quais são os objetivos dela, Angélica. Então, de fato, a gente tem esse crescimento, né, de 30%, e se a gente vai para as periferias, né, das grandes cidades, sabe que o percentual seria maior. Temos ainda pesquisa, a gente sabe que nas periferias as igrejinhas, né, pipocam a todo canto. E a cartilha ela surge como um dos resultados da pesquisa, que visava buscar entender o fenômeno religioso entre os evangélicos na classe trabalhadora. Então, como que os evangélicos fazem o trabalho de base? E a gente foi avançando, né? Porque a partir do entendimento que as igrejas são um acolhimento, reorganizam a vida da classe trabalhadora, são espaços de lazer, também de uma psicoterapia popular, a gente foi entendendo também que tem um aspecto da espiritualidade que nós, enquanto campo popular, enquanto esquerda, não podemos negar. E aí a cartilha surge a partir dos movimentos populares, então no Instituto Tricontinental, é um instituto vinculado aos movimentos populares, né, do Sul Global, e aqui no Brasil, muito vinculado ao MST, e na nossa pesquisa, MST, MTT, MPA, então movimentos que fizeram parte desse processo da cartilha, e que, a princípio, tinha ali como objetivo, né, como dialogar com os evangélicos. Mas aí a gente foi se questionando, se os evangélicos estão crescendo tanto, a gente sempre dialoga com os evangélicos, seja na fila do pão, seja algum familiar nosso, seja algum amigo, algum colega. Então, se o campo popular não tem dialogado com os evangélicos, quer dizer que ele não tem dialogado com a base. Então, a gente sabe que os movimentos estão ali no trabalho de base. O ponto nosso da cartilha, Resistir com Fé, é justamente como fazer isso. Qual é a linguagem para se fazer isso? E é interessante, né? Porque quando a gente considera, por exemplo, que a esquerda brasileira tem uma ligação muito forte, principalmente com a Igreja Católica nos anos 70 e 80, por meio das comunidades eclesiais de base que tinham uma representação forte nas regiões periféricas das grandes cidades, também no meio rural, de lá para cá a esquerda acabou se afastando um pouco da religiosidade popular, né? Porque se não existe esse diálogo com as denominações evangélicas que estão ali justamente no campo mais popular das cidades grandes e também do interior, existe um distanciamento da própria base, como você falou, Angélica. Com certeza. E a gente fala, assim, na nossa pesquisa, que não existem espaços vazios. Então, se nesse dado momento, né, histórico, a gente se ausentou dessas pautas da religião, a direita foi e aproveitou. Então, é muito comum a esquerda pensar que os evangélicos, né, são todos fundamentalistas, são todos conservadores, e que a gente também, na pesquisa, a gente tem esse trabalho com a própria esquerda de mostrar. Não é bem assim. Né? Não é essa coisa dual, porque a cara, né, as pesquisas, principalmente da Datafolha, de 2020, trouxeram ali quem é a cara desse evangélico. Não são esses homens brancos, raivosos, midiáticos, que estão ali, né, propagando os fundamentalismos. Mas são mulheres negras, periféricas, pobres. Então, se não estamos dialogando com os evangélicos, a gente não está dialogando com essa parte da classe trabalhadora que é fundamental, né? E as pesquisas têm colocado, por exemplo, as mulheres como um elemento fundamental na disputa eleitoral. E aí é muito importante entender isso, né? A classe trabalhadora tem fé, né? A partir da América Latina, a partir, né, do nosso histórico. E hoje essa fé, ela é evangélica. Então não tem como a gente negar isso e sim trabalhar ao lado de evangélicos progressistas. Então, na nossa cartilha, a gente faz um percurso, né? A gente convida esse militante
que é o objetivo, né, o público central, né, o militante que faz trabalho de base, a gente convida a descobrir esse caminho e caminhar com a gente. Então a gente vai falar, né, a religiosidade popular não é mais católica, ela é evangélica, tanto, né, no campo quanto também na cidade, no urbano. Então quem são os evangélicos, né? O que é o protestantismo? Né? O que a esquerda pensa dos evangélicos? Mas o que os evangélicos pensam da esquerda? Que a gente sabe que tem ali, né, algumas palavras-chave que a direita fundamentalista, religiosa, vem trabalhando nesses anos para criar cada vez mais esse muro. E também explicando do fundamentalismo e quem são os evangélicos progressistas, que tem que ser o nosso aliado nessa disputa, que a gente chama dentro da teologia, né? Disputa hermenêutica, ou seja, disputa de interpretações, porque o fundamentalismo ele é o fim das interpretações. Né? E a gente quer, quanto mais interpretações a partir desses corpos marginalizados, mais essa fé se torna viva. E também, um outro elemento importante são as pautas que a gente coloca aqui na cartilha, são as pautas de gênero e sexualidade, que é a bandeira mais forte do fundamentalismo na América Latina, que tem essa bandeira antigênero, antissexualidade, e que precisamos trabalhar com a base, trabalhar com os evangélicos, porque se a gente não fala, se a gente não disputa alguns termos, algumas questões como família, como a questão até propriamente do aborto, da sexualidade, a gente dá esse campo de mão beijada, digamos assim, para que fundamentalistas continuem esse trabalho. Então a gente tem que expandir, ampliar esses horizontes desses temas, não é abrir mão desses temas, mas aprender a partir dessa linguagem religiosa, da sensibilidade, do respeito, né, à tradição do outro, quais são os pontos em comum da qual eu consigo dialogar. Então, é realmente por isso que a gente reforça para quem, né, para os militantes ou para a esquerda não religiosa, essa aliança central com os evangélicos progressistas, né, teólogos, teólogas, ativistas, que estão nessa trincheira há tempo sendo negados por parte da igreja, mas também não absorvidos no campo da esquerda porque são religiosos. Então fica nesse entre-lugar ali, nesse não lugar quase, né, de um religioso progressista que não é aceito em um campo e não é aceito em outro. Então a gente precisa trabalhar em conjunto e criar essas estratégias, né, porque temos muito evangélicos nos nossos movimentos populares, né, no Tricontinental a gente fez um grande estudo com mulheres evangélicas do MST, está disponível no site. Então, como que a gente dialoga com quem já está no nosso campo? Muitos já estão no nosso lado, com contradições. Sim, não devemos negá-las, mas a gente pode aprender juntos e juntas a trabalhar essas contradições e fazer uma fissura maior nesse fundamentalismo religioso que tem assolado o nosso país e o continente latino-americano. E Angélica, quando você menciona, eu acho que é uma questão bastante importante, a questão da maioria desse segmento ser de mulheres, né? E ontem eu vi uma postagem, inclusive, da pesquisadora Carol Evangelista, que apontava que muitos elementos relativos a esse público específico são caros à esquerda também, porque as mulheres evangélicas não querem a pregação da violência, valorizam a questão do acolhimento, do cuidado com os outros e do amor ao próximo, e quando a gente mira o governo Bolsonaro, por exemplo, percebe a posição indiferente e negacionista dele em relação a toda a pandemia, nós percebemos ali que existe um desencontro muito grande com aquilo que defendem essas mulheres, né, evangélicas. Então é necessário estabelecer esse diálogo porque há muitos pontos de contato, muitos pontos em comum que precisam ser trabalhados pela esquerda? Muitos. Então, muita gente tem achado que apenas a pauta, né, econômica, social, vai fazer esse tensionamento eleitoral da população evangélica para votar, né, no candidato da esquerda, em Lula, mas tem essas pautas mais sensíveis, né, e a gente precisa estar atento, não é apenas por uma questão social e econômica, mas tem esse ponto que você trouxe na sua fala, né, estava também na apresentação da pesquisa, né, do ISER, enfim, desse resultado, que são as questões dos valores.
Para o segmento evangélico como um todo, os valores, né, e a gente coloca ali os valores cristãos de alguma maneira, é um ponto muito importante. Então, justamente é isso que precisa ser ali absorvido, né, e compreendido, absorvido no sentido da compreensão da esquerda, de entender que é justamente nessa sensibilidade, então as mulheres elas vão ser mais solidárias, então valores de solidariedade, de família, né, a gente tem frisado muito também outras pesquisadoras, né, como a Jaqueline Teixeira, né, a Delana Corazza, que está junto na coordenação da pesquisa do Tricontinental comigo. Outras pesquisadoras têm colocado o ponto da família como um elemento importante nessa disputa, né, porque foi construído para os evangélicos, para as evangélicas, que a esquerda é contra a família. Então, a gente precisa pensar outros discursos, né, que absorvam também essa família, que não é a família tradicional, né? A gente vai realmente. E ele nos dados, a gente sabe que essa mulher evangélica da periferia não tem essa família tradicional propagada pelos fundamentalistas religiosos, mas que vai querer defender essa família. Né? Se eu ouço um discurso que tal grupo quer acabar com a minha família, e estou ouvindo isso, né? De diversas maneiras, seja WhatsApp, na igreja, na TV, né? Nos canais evangélicos que estão aí em todas as TVs abertas. Então, eu vou querer proteger minha família. Então, a gente precisa também criar esses pontos de fato de contato que, né, o projeto, a discussão do projeto, né, o projeto que a gente quer para o Brasil é justamente que toda família tenha dignidade, né, que toda família tenha ali o seu teto, o seu emprego, o seu pão, né, a sua saúde, a sua escola garantida. Então, é preciso ver esses dados, né, dessa pesquisa que é maravilhosa e entender ali quais são esses pontos que a gente vai conseguir fazer essa disputa. Né? Tem um texto que a Delana, que é outra pesquisadora, né, comigo, da pesquisa dos evangélicos, ela partilhou um pouco como foi o vira-voto lá de 2018, e ela relata no último texto, que foi publicado na GNM, um pouco dessa experiência. E aí ela fala, a gente ficou lá 1 hora, o camarada era evangélico, ali na periferia, e ele falou assim, olha, muito obrigado, foi ótimo conversar com você, você realmente foi enviada por Deus, mas eu não posso votar na esquerda porque meu pastor já falou isso, isso, isso. Então, são elementos que a gente vai trabalhar como formiguinhas, né, nesse diálogo, nessa construção, e aí eu costumo dizer, a partir, né, do diálogo interreligioso, mas também nesses diálogos com diferentes grupos, que o diálogo ele não se faz como um macarrão instantâneo, né? Um miojo. Você coloca lá na água, 3 minutos e está pronto. Não. Diálogos são construções. E os evangélicos, eles são desconfiados. Então, se a gente não constrói, eu falo isso também, né, enquanto teóloga, enquanto evangélica, que também cresceu em igreja pentecostal, se não é construída uma relação de confiança, é muito difícil esse evangélico, essa evangélica ouvir de fato, né? E absorver e questionar. Então, por isso que não dá para ser algo feito rápido, mas sim nessa construção, com esses elementos que você pontuou, dos valores, da solidariedade, do amor ao próximo. E as evangélicas ali são um ponto central também na nossa pesquisa, essa relação de gênero, porque, de fato, são elas que constroem as igrejas, né, no sentido, talvez, não de liderança, porque a gente sabe que ainda, né, o patriarcado, o machismo está em quase todas as religiões, mas constrói nessa prática, nesse cotidiano, nessa reorganização da vida, e um ponto, assim, que eu quero frisar também nessa questão que eu já falei, é esse ponto da família. A gente precisa estar atentos e atentas com essa dimensão da família, porque isso é uma carta ali central nessa disputa eleitoral, e não só, né? Porque a gente tem trabalhado no sentido a longo prazo, não é só lidar com esse ano, mas a gente precisa realmente trabalhar com a classe trabalhadora que hoje é evangélica.
Angélica, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Lembrando que quem quiser conferir a cartilha, está lá no site do Instituto Tricontinental, tem informações importantíssimas. Daria aqui, inclusive, para continuar a entrevista por mais meia hora, Angélica, mas infelizmente não temos tempo. A gente volta a conversar sobre esse tema. Brigadão, até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau. Um bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com a teóloga e mestra em ciências da religião, Angélica Tostes. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.